transplante de córnea no Distrito Federal, alguns anos atrás, tinha uma fila que chegava há alguns anos, né? Os pacientes buscavam tratamento, principalmente em São Paulo, onde teoricamente tinha uma fila mais reduzida, uma estruturação melhor. Ao longo desses anos, a gente conseguiu melhorar a estruturação não só de captação de córnea, mas de transplante também, conseguindo com isso atender a demanda do Distrito Federal e também de outros que vêm para o Distrito Federal conseguir um transplante de córnea. No final do ano passado, a gente conseguiu zerar a fila de córnea, quer dizer, nós atendemos toda a nossa demanda para esse tipo de cirurgia. Importante a gente lembrar que, apesar de ter atendido a fila toda, a gente está sempre recebendo novos pacientes com necessidade de transplante de córnea. Então, é necessário manter a doação, manter a avaliação do tecido e ter sempre disponibilidade para os pacientes que venham a necessitar. Além do transplante de córnea que foi zerado ano passado, nós também conseguimos atender toda a nossa demanda de transplante cardíaco ano passado. Foram 18 cirurgias, chegou a não ter nenhum paciente na fila. Nós tivemos alguns casos de ter doação e não ter receptor ano passado de coração. Mas assim como a córnea, o coração e todos os outros órgãos, a demanda é contínua, né? Então, um mês a gente atende todos, no próximo mês a gente já tem uma demanda e com isso a doação contínua, esse trabalho para estimular a doação, para explicar como é que funciona, né? Por que a necessidade, como é que é a demanda, para quem vai ser atendido. É um trabalho que a gente faz continuamente, porque hoje não tem paciente precisando, mas amanhã tem. A gente, essa semana mesmo, entrevistou uma família para uma doação, onde o tio da doadora já tinha um diagnóstico de insuficiência renal e poderia vir a precisar de um rim em breve, né? Então, é uma família que já tinha a noção da importância da doação. E isso para todos nós, né? Um dia a gente pode estar nessa fila também. O número de transplantes no primeiro trimestre, né, que é o dado que a gente vai ter agora para apresentar, a gente teve um aumento, eu não vou saber dizer em percentagem, mas nós conseguimos aumentar em todas as nossas atividades, transplante de fígado, transplante de coração, transplante de rim. Córnea eu não tenho certeza, porque como a gente havia zerado a fila, a gente diminuiu um pouquinho a captação, porque diminuiu um pouco o número de receptores, talvez tenha diminuído o número de cirurgias, mas novamente já com meta de aumentar, porque a gente já tem paciente na fila. A novidade no Distrito Federal em termos de transplante é que, além dos que a gente já fazia no passado e que aumentamos esse ano, a gente tem aí agora o transplante de pulmão credenciado e para qual a gente também está pretendendo, né, atender, se possível, ainda esse primeiro semestre. O DF ainda não realiza o transplante de pâncreas. O transplante de pâncreas é indicado para aquele paciente, geralmente o diabético, né, com insuficiência renal, às vezes faz um transplante rim-pâncreas combinado, ou o paciente por algum motivo perdeu a função do pâncreas. Então esse é um transplante que nós ainda não realizamos, mas que estamos trabalhando para que tenha essa modalidade também disponível num espaço curto de tempo. O tratamento fora de domicílio, ele é disponível para qualquer modalidade, não só de transplante, mas de problema de saúde que não seja atendido na localidade. Então, se a pessoa tem a indicação de um transplante de pâncreas, ela vai ser avaliada pelo médico e, se ele achar que realmente tem indicação, ele vai fazer essa solicitação, encaminhar para um serviço em outro estado que seja credenciado junto ao Ministério da Saúde e que atenda via SUS. Aumento de doação, né, para transplante é uma coisa multifatorial, né? A gente não pode atribuir a uma única atividade esse aumento. Então, para ter uma doação, você precisa de uma estrutura hospitalar. Não basta a família querer doar. O hospital tem que estar preparado para lidar com aquele potencial doador. A gente tem que ter o meio diagnóstico de morte encefálica disponível em tempo hábil.
a gente tem que ter, como eu disse, a estrutura hospitalar para cuidar desse paciente, a gente tem que ter uma família consciente da necessidade da doação e, por último, a gente tem que ter a estrutura de transplante, porque a estrutura de transplante é que estimula a doação, né? Se eu tenho paciente na fila de transplante, se eu tenho um amigo, um conhecido que está na fila de transplante, e essa vontade de doar fica na sociedade, né? O retorno disso, a melhora da pessoa, isso estimula a doação. Então, é multifatorial. Eu acho que a melhoria do atendimento nas emergências dos hospitais públicos teve um impacto favorável na doação. Se antes esse paciente chegava numa emergência em estado crítico e não se era possível fazer um diagnóstico de morte encefálica pela gravidade do caso, hoje eu acho que os hospitais estão mais estruturados para conseguir fazer todo esse processo e dar à família a oportunidade da doação. A recusa da doação por crença religiosa ainda é uma verdade. A gente vê com frequência, mas eu acho que não diretamente relacionado à crença, mas mais à aceitação da morte. Às vezes pela violência, né, da morte, pela história súbita com que ela ocorre, né, a família às vezes precisa de um tempo para aceitar aquilo, para entender. E infelizmente a morte encefálica para a doação é um processo que a gente não tem muito tempo para esperar. Já aconteceu da gente entrevistar famílias, a família ser contra a doação e momentos depois refletir sobre a situação e voltar atrás e querer doar. Isso é uma coisa que ocorre. A primeira reação nossa diante dessa notícia é a negação, mas não negação direta da doação, negação do fato da morte. Então, eu acho que a barreira maior é essa mesmo, é da gente entender e aceitar que a gente não vai ter mais aquela pessoa por perto. No momento que a gente aceita isso, que é uma coisa que não vai voltar atrás, que é um fato, eu acho que a doação se torna mais fácil, porque a opção da doação é mais fácil do que a opção do enterro, de não ter nada daquela pessoa para ser lembrada. Então, a maioria das famílias que doam se sentem melhor com esse ato da doação, porque pelo menos colocam essa história ruim da perda súbita, de uma tragédia, transformam em vida, numa coisa bonita, né? Num bem ao próximo. A entrevista familiar para uma doação é sempre um momento muito difícil. É um momento difícil para a família, mas é um momento difícil também para o profissional que está ali. Porque todos nós temos família, né? E a gente entende essa dor, como é difícil, né? Mas o que nos move, o que nos motiva é saber que, apesar da dor, que aquela dor, infelizmente, não tem como voltar, não tem remédio, não tem volta àquela vida. Então, apesar disso, a gente tem várias outras famílias e vidas que vão ser salvas pelo aquele ato. Então, isso é o que nos move, é o que fica no nosso coração, a vontade de ajudar a quem está esperando. A doação de órgãos pós-diagnóstico de morte encefálica, o tempo vai depender muito da condição do próprio paciente. Tem paciente que, pela lesão, pelo tipo de acidente que houve, pela história clínica, não suporta muito tempo para aguardar a cirurgia da doação. Tem paciente que dá para a gente programar com um pouquinho mais de tranquilidade, o ato cirúrgico e tal. O importante é que, uma vez captados os órgãos, aí sim a gente tem aquele tempo de vida útil do órgão para ser implantado, né? Por exemplo, o coração é muito rápido, uma vez captado a gente tem 4 horas para cirurgia, e pulmão também é muito rápido. Então, o ato cirúrgico da captação e do transplante tem que ser muito bem sincronizados para que a gente não faça uma captação e venha perder um órgão por impossibilidade da logística de transplante. Isso não ocorre aqui no Distrito Federal, a gente consegue captar os órgãos com uma logística muito bem estruturada e fazer o implante em tempo hábil, com uma sobrevida acima de 90% a 95%.
A logística aqui é mais fácil, né? As coisas são mais próximas. Apesar do nosso trânsito hoje estar meio complicado, né? A gente às vezes tem inclusive apoio do Corpo de Bombeiro para transporte via aéreo, né? Para facilitar. Os transplantes do Distrito Federal, a maioria é feito pelo Sistema Público de Saúde, mas existem hospitais privados que também fazem transplante aqui no Distrito Federal. Então não é 100% SUS. Nós temos hospitais privados para transplante de rim, de fígado, de medula. A fila de espera é uma só. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que córnea, se eu for para uma clínica privada, eu vou ser transplantado mais rápido. Não vai, a fila é uma só e a origem do órgão, que é o mais importante, é uma só. A fila de transplante de órgão, ela é regida por legislação própria do Ministério da Saúde, certo? Existe uma portaria grande que foi publicada em 2009 que detalha muito bem como é a distribuição de cada órgão, quem vai ser priorizado, quem pode, quem não pode. E o Ministério da Saúde disponibiliza um programa, que é um programa que roda via internet, para que a gente cadastre não só os doadores como receptores. Esse programa foi desenvolvido pelo DataSUS e baseado na portaria do Ministério da Saúde. Então, como é que funciona? Eu sou equipe de transplante, eu cadastro o meu paciente nesse sistema. Eu sou equipe central, a gente cadastra o doador e numa doação, no sistema, ele gera para mim a fila de pacientes que vão receber aquela doação, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são critérios diferentes para cada tipo de órgão e tecido. Então, a córnea tem um tipo de critério, o fígado vai ter outro, coração outro, cada órgão e tecido tem seus próprios critérios. Mas é importante saber que como a gente usa um sistema, que o Brasil todo usa esse mesmo sistema, o Brasil todo utiliza os mesmos critérios de priorização e distribuição de órgãos doados. Quando ocorre a doação de órgãos, pós-diagnóstico de morte encefálica, no Brasil, quem define a doação é a família, né? Por lei, nós não somos doadores até que a família se mostre favorável à doação. Uma vez que a família se mostra favorável à doação, também é opção da família definir quais órgãos e tecidos vão ser doados. Então a família pode querer doar o coração, pode não querer doar o rim, isso é totalmente a critério da família, a gente respeita integralmente. No momento, a família é soberana na opção da doação. Está sendo levado ao Congresso a discussão exatamente disso. Se a pessoa pode, em vida, deixar definido a vontade da doação e que isso seria uma ferramenta que autorizaria a doação independente da vontade da família. Isso está sendo discutido, ainda não, no momento, quem define é a família. Se você quiser ser doador, mas a sua família, no momento, decidir que você não vai doar, hoje funciona dessa forma, a família é quem define. Mas está sendo discutido, porque eu acho que a pessoa deve ter o direito de dizer o que quer, né? E ter sua vontade respeitada.